Tocando em Frente. Estamos de volta com o programa Tocando em Frente, mandando um abraço para quem está nos assistindo ou estará nos assistindo pelo canal do YouTube. Canal do YouTube do programa Tocando em Frente. Vá lá, inscreva-se, nos ajude a aumentar o nosso número de inscritos. Um abraço para o Mauri, falando que as palestras em escolas são muito importantes, prevenção é tudo de bom, né? Tem o pessoal, o Júlio tá mandando aqui um abraço, dizendo que tá em sintonia, mandando um abraço pro Paulo, quem mais? Enfim, isso aí. Pessoal, vamos falar agora com o Rick e com o Paulo sobre duas questões muito interessantes, né? Vai ser realizada agora em novembro uma audiência pública lá em Brasília, para discutir a questão das drogas no Brasil e também com a participação do Ministério Público. E o Rick vai estar lá presente, né, Rick? Sim. Que informação, que recado você pode dar para o pessoal, até para o Paulo também aqui tá inteirando, ele deu uma lida no documento, o que é de importante para nós, né? Será que a gente temos que estar atentos a essa audiência pública? Olha, a gente que está à frente do trabalho das comunidades terapêuticas no Brasil e graças a essa questão da tecnologia nos permitir estar juntos de outros que impunham a mesma bandeira, que é o caso do Amor Exigente e de tantos segmentos que lutam por um Brasil sem drogas, verdadeiramente, não essa coisa de redução de danos. A gente sabe que tem um movimento muito forte que quer de qualquer jeito legalizar as drogas no Brasil, e esse movimento ele tem um patrocinador bilionário e que eles viram que o caminho para legalizar não era entrar pela Câmara dos Deputados, até porque a bancada das famílias, a bancada evangélica e tantas outras que não acreditam na legalização iriam barrar essa PL, esse projeto de lei que eles estavam querendo implementar. Então eles foram direto pelo STF. Nós sabemos disso e pelo STF eles não estão conseguindo avançar muito também. Eles estão encontrando certa barreira, apesar que eu conversei com o promotor de justiça da Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, o Dr. Teodoro, e ele numa palestra há cerca de 3 semanas atrás na Câmara Legislativa de Brasília, ele apontou a preocupação que ele tem, porque a coisa no STF está meio que mudando também, que a votação está um pouco emparelhada. Então, para a gente erguer a nossa bandeira mais alta e ficar atento que tem outros movimentos aí que eles estão fazendo. Esse pessoal da legalização das drogas, eles nada mais querem fazer do que eles fizeram nos Estados Unidos, que eles legalizaram a maconha lá e eles também entraram com o maior banco de sementes do mundo, para poder financiar todo o plantio dessa maconha que era vendido lá. Começou no estado do Colorado, né? E teve um monte de repercussão negativa, principalmente no tráfico de drogas. O México, que era o maior investidor em transportar maconha para lá para ser revendida, ficou com estoque alto porque passaram a produzir no próprio Estados Unidos, e por isso ele teve que plantar heroína em terra mexicana e exportar a heroína e outras drogas sintéticas que vinham da China a um preço muito reduzido para dentro dos Estados Unidos, para suprir o prejuízo que a demanda dele estava alcançando. Então, assim, vamos voltar de lá para cá agora, mas só para a gente ter uma noção do que aconteceu com essa coisa da legalização, a conversa fiada de que a maconha consome menos água, consome 8 vezes mais água que um pé de eucalipto. Então, assim, tem muita conversa por trás disso, e nada mais é que um tráfico legalizado que querem fazer no Brasil, né? Ganhar muito dinheiro e coletar muito imposto, dizendo que é uma plantinha natural, né? Nada mais do que a mãe da esquizofrenia, todos nós sabemos. Tem tem um interesse financeiro enorme, porque se ganha muito dinheiro nos Estados Unidos com os impostos, né? Com a legalização e a venda da maconha. E essa audiência pública vai ser sobre a reforma da política de drogas no Brasil e as possibilidades de atuação do Ministério Público. Então, a importância de existir um movimento, ou até mesmo que as instituições estejam presentes, é para evitar que dali saia alguma ideia a respeito da descriminalização, Paulo? O que eu confesso a você que eu quero me debruçar um pouco mais com atenção sobre esse tema, mas pelo que eu vi do ofício,
convocatório para a realização dessa audiência, eu vejo muitas entidades a favor da liberação das drogas, que hoje são consideradas ilícitas. Daí a necessidade, insisto, né, de que as pessoas se unam, sem questões de egocentrismo, sem ficar perdendo tempo com diferenças pequenas que não levam a nada, para que a gente possa fazer valer a nossa voz. Eu vejo, pelo que eu vi do ofício, tem entidades ali que estão sendo convocadas pelo Ministério Público e que são claramente a favor da liberação das drogas. Eu acho que a gente precisa realmente começar a impor um pouco mais a nossa voz. Muitas vezes as pessoas que trabalham, por exemplo, como é o caso do Rick com as comunidades terapêuticas, que é quem está salvando a vida das pessoas hoje no Brasil, são as comunidades terapêuticas. É um verdadeiro absurdo que a comunidade terapêutica tenha tanta dificuldade para poder trabalhar. Às vezes parece que o Estado, ele é um inimigo da comunidade terapêutica, ele não está dando apoio para essa entidade. Então a gente vê umas situações como essa e a gente fica mais preocupado em ver quem de nós aqui tem a melhor ideia, viu, Ivanildo? Quem aqui é mais bonito, em vez da gente se unir para começar a trabalhar sério, como é um trabalho que o Rick, por exemplo, faz, e que eu acho que a gente tem que realmente começar a se organizar e pedir a palavra também nessa audiência pública, para que a gente possa começar a se manifestar de verdade com relação a esse assunto. A gente precisa ser ouvido também. Hoje quem é ouvido não conhece muito do assunto. Ô Rick, fala pra gente sobre essa questão aí do Senat, dessa parceria financeira, dos atrasos e desse documentário lá na Noruega, para o pessoal entender como as comunidades terapêuticas aqui no Brasil não são valorizadas e ainda, como o Paulo acabou de dizer, parece que são inimigas do Estado, né? Olha, Ivanildo, é interessante, é um assunto, ele é um pouco extenso, eu vou tentar resumi-lo da melhor forma possível, mas antes eu queria fazer só uma breve no que o Paulo Leme disse. É o seguinte, nós temos que ter lá, a CONFENACT, a Confederação Nacional de Comunidades Terapêuticas, disse que enviará um responsável, um representante para poder participar do evento. O Amor Exigente eu tenho certeza que enviará também, né? E eu estarei lá presente também. O doutor Herculano também se comprometeu aí. Então, assim, todos os segmentos e todos nós que tiverem disponibilidade, nós devemos ir, nós devemos fazer pressão. Se depender de mim, lá vou eu de novo levando um ônibus cheio de acolhidos. Só nesse mês eu já botei 60 acolhidos 2 vezes para irem, uma na plenária da Câmara Legislativa e outra da Câmara Federal, no dia que a gente foi lá lutar pelos nossos direitos, né? Então, se precisar, a gente vai de novo. Não tem problema nenhum, até porque a gente precisa ser escutado. Convoca o Paulo Leme, pô. Paulo Leme, você também está convocado, meu amigo. E já está aceita a convocação, Rick. Você acabou de me convencer. Já estarei aí no dia 17. Estarei em Brasília, né? Dia 17 de novembro. Espero ter oportunidade e a honra de conhecê-lo pessoalmente, mas eu vou estar sim. Eu acho que a gente precisa começar a olhar para isso de uma outra maneira. Eu estarei e espero que a gente consiga, pelo menos, né, Ivanildo, ter a oportunidade de falar, porque aqui em São Paulo, no município, nem isso nós tivemos, né, antes da eleição, com relação a alguns assuntos do município. Porta fechada e quase apanhamos. É uma outra história, né, Ivanildo? Isso mesmo. Aqui na Câmara Municipal, quase apanhamos aqui, mas de qualquer maneira a gente precisa, estaremos sim. Eu compreendo isso, mas eu não aceito. Eu estive acompanhando a CONFENACT numa reunião com o secretário nacional de política sobre drogas, a Senad, e eu presenciei uma cena lamentável também. Um senhor que não atendia ao nosso apelo, desconversava o que nós falávamos, não olhava nos nossos olhos e no fim da reunião perguntou o que nós estávamos mesmo ali fazendo. Então, assim, eu saí de lá com uma péssima impressão e já tendo algumas dificuldades com a Senad na questão da execução de contrato, por razões de perseguição mesmo, né? Eu me senti muito perseguido, uma fiscalização que só vem uma vez por ano, e nessa vez ela vem apontando, chamando os acolhidos num canto,
acolhido com 2, 3 dias de acolhimento, para ele falar como é a comida, ele falar como é a cama, ele falar como é o atendimento terapêutico, como são as reuniões com a psicóloga, as reuniões com os terapeutas, enfim. Quantos dias de acolhido? 4, 5 dias de acolhimento. É brincadeira, hein, meu Rick? Parece que é de propósito. E assim, justamente para montar um relatório, para poder querer encerrar o contrato conosco, pelo simples fato de que eu não sei as outras comunidades e nem procurei me informar. Talvez um erro meu, mas a nossa comunidade terapêutica, ela não tem uma base sólida na questão de produzir insumos e artesanatos e outros itens para venda, para sua manutenção própria, para sua subsistência. A Salviacia, ela ainda não tem isso, porque ela foca muito mais no estudo terapêutico do que colocar o acolhido para fabricar muita coisa. Ela está preocupada em dar curso técnico, ela está preocupada em prepará-lo para a sociedade, mas até porque pela nossa região, que é o Goiás, tem muita dificuldade da gente ser autossustentável. A gente está começando esses projetos agora, são apenas 9 anos de funcionamento, então, e sem muito recurso, fica muito difícil. E a nossa instituição, ela é mais técnica do que conectada a uma religião em si, porque nós somos ecumênicos não só no acolhimento, mas também nas nossas práticas, né? Apesar da gente também utilizar todas as religiões para facilitar o contato consciente com Deus da escolha de cada acolhido, a gente não é apregoado a uma religião só. O que não nos caracteriza é ter um fundo financeiro mais respaldado. E nós sabemos que a Senad, o Senad de hoje, tem os gestores, as pessoas que estão lá, são muito ligadas à questão da política de redução de danos e são extremamente contra o processo de internação, por entenderem que não é um processo, não vai de encontro aos direitos humanos. E falando dos conselhos, eu sou psicólogo e o próprio Conselho Regional de Psicologia, ele abre processos para os profissionais que trabalham em instituições comunidades terapêuticas como a do Rick. Então, o absurdo que e isso realmente é perseguição aos profissionais só porque não compartilham da mesma ideologia que querem impor como sendo a correta, a única e a verdadeira. Então, é um problema sério, as comunidades terapêuticas precisam se unir mais, a FEBRACT, a FEPACT, a Confenact, a Febrace, mais unidade para termos mais força nesse processo. E uma outra coisa, né? O Rick, ele já fez um documentário numa TV norueguesa, quer dizer, os noruegueses vêm no Brasil. Os dinamarqueses vêm no Brasil para filmar o trabalho do Rick e valorizam o trabalho do Rick. Aqui no Brasil, o trabalho do Rick, da comunidade dele, não é tão valorizado quanto, né, Rick? Na verdade, a gente recebeu há 3 meses atrás o convite para conversar com uma empresa, com a maior TV dinamarquesa, que é a estatal, né? Porque tudo que é feito com o governo lá é o melhor, né? É o sonho de todo brasileiro, né? Pelo menos o brasileiro que não é corrupto, né? Enfim, essa TV me procurou para entender o que eu fazia nas Cracolândias. E quando ela viu que era muito mais que as Cracolândias em si, mas era a comunidade terapêutica que acolhia essa pessoa que estava em situação de rua, dava para ela tratamento, profissão e reinserção social, eles ficaram super interessados e mandaram para o chefe deles lá na TV, lá na Dinamarca, o deslumbre que foi ver uma comunidade terapêutica em funcionamento, um local onde os direitos humanos são respeitados, onde ninguém está ali à força, não há contenção física nem medicamentosa, o direito de ir e vir é garantido, né? Eles ficaram muito encantados com aquilo e o diretor falou para eles, não tem problema. E há 2 semanas atrás eles vieram, foi com uma equipe inteira de jornalismo. Eles foram comigo na Cracolândia do centro de Brasília e me filmaram, convidando 2 dependentes químicos a aceitarem o acolhimento na comunidade. Eles filmaram eles indo para triagem, da triagem eles indo para CT, preenchendo o contrato de acolhimento, tomando banho, ganhando muda de roupa, ganhando material de higiene, ganhando cama limpa e nova, ganhando a primeira refeição, indo para atendimento inicial com a psicóloga, indo para atendimento em grupo com os conselheiros em 12 passos,
indo para a primeira fabricação, primeira aula de panificação na nossa padaria. Depois foram para a horticultura orgânica, veio o plantio com os meninos, tocamos, fizemos um louvor. Nós temos um morro lá que tem um cruzeiro, onde a gente faz um luau, onde a gente acende uma fogueira. Eles ficaram até as 2 horas da manhã com a gente cantando, e no dia eles dormiram, eles ficaram acolhidos por 24 horas na fazenda, a equipe da Dinamarca. E no dia seguinte viram assim a nossa ciência de meditação, enfim, gravaram, levaram para a Dinamarca. Então, depois ainda teve um fato muito, muito interessante. Saindo da fazenda, eles perguntaram para mim: e agora, o que você vai fazer? Eu não falei, não sei. Aí eu olhei no meu telefone, tinha um pessoal de uma comunidade terapêutica feminina muito preocupada, porque 2 semanas antes nós havíamos ido à presidência da República, conversar com o presidente interino, que era o Rodrigo. O Temer estava numa conferência na ONU, e nós levamos vários ex-acolhidos de comunidades, e uma dessas pessoas que foi uma menina, infelizmente, ela estava há mais de 2 anos sóbria, mas ela teve uma recaída. E desde daquele dia ela estava desaparecida, e o pessoal solicitou a minha ajuda para localizá-la. E a equipe da Dinamarca ligou a câmera às 2 horas da tarde, no centro de Brasília, e foi me filmando em todas as cracolândias, tentando localizá-la, até que eu consegui localizá-la. Eu pedi que a câmera se afastasse, e eu fui conversar com ela para ela aceitar ajuda. Então, assim, eles ficaram maravilhados com tudo isso, e eu abri meu e-mail no carro, levando eles de novo para o hotel, e falei para eles: olha aqui, o governo federal cancelou o meu contrato. Agora eu tenho lá 40 pessoas comendo e dormindo e sendo tratadas sem nenhum apoio do governo. O que eu vou fazer para poder manter essas vidas lá dentro? Eles cortaram a nossa ajuda de custo. E ele perguntou: quanto que é essa ajuda? É R$33 o dia. Ele falou: eles já estão dando esmola para vocês e ainda cortam essa esmola? Essas foram as palavras do jornalista dinamarquês. E o câmera, ele virou para mim e falou assim: o jornalista fala português fluente, mas o câmera, ele falava só o inglês. Ele falou para mim em inglês: Henrique, é um absurdo, a gente vem de tão longe porque a gente acha tão bacana o trabalho, a gente valoriza tanto, e o seu próprio país não vê o que você está fazendo pelos seus próprios cidadãos. Não precisa falar mais nada, né, Ivanildo e Paulo? É verdade. Essa é a voz, né, do Rick, mas quantos outros estão representados aí? Nós vamos ter 3 minutinhos para encerrar o programa. Só queria falar uma coisinha pro Rick. Aí você já encerra, Paulo. Claro. Essa voz do Rick é a voz da realidade. É isso que a gente vê no dia a dia, tanto na realidade com as dificuldades de enfrentar quem deveria ajudar o Estado, que encara a comunidade terapêutica como inimigo, quanto com relação ao trabalho maravilhoso que ele faz e que precisa ser prestigiado. E na hora que a gente ouve essas histórias de redução de danos e não sei o que, a gente até fica se perguntando como é que a gente vai fazer para explicar que a roda é redonda e não é quadrada, né, Ivanildo? É verdade. É isso aí. Rick, muito obrigado, fique com Deus. O Paulo vai encerrar aqui falando um pouquinho da pós-campanha, mas fica aí conosco no telefone. Tamo junto, e dia 17 o pessoal vai estar por aí, Rick. Tamo junto, queridos. Um prazer novamente estar com vocês, tocando em frente, Ivanildo, Paulo. Um abraço a todos os que estão nos ouvindo, que Deus abençoe e que a nossa bandeira continue a tremular bem alto, para que as vidas que estão sofrendo hoje no abuso do álcool e das drogas encontrem o caminho da recuperação. Logo, logo você vai estar de volta aqui. Grande abraço. Um abraço, Rick. Bom, só queria expor aqui, Ivanildo, já que nós estamos já chegando no encerramento do nosso programa, né? Não poderia deixar de observar que após o período nosso da campanha, muitos amigos perguntaram para mim, falavam, e agora, né? E o que você vai fazer? Você vai voltar para casa? Para quem não sabe, eu sou advogado, né? Eu tenho meu escritório. Você vai ser um advogado? Vai ficar lá onde você estava confortavelmente instalado? A vida vai ficar assim mesmo, né? E as pessoas, os amigos perguntavam muitas vezes se eu iria sumir. Sumir, assim como eu apareci, eu iria sumir. O que eu queria dizer, deixar claro para todos esses amigos nossos, é que eu não nasci candidato
né? A minha história, para resumir muito, dessa questão do ativismo, ela se deu a partir do momento em que meus filhos nasceram, em que eu vi a necessidade de eu escrever um livro junto com o meu pai para que a gente pudesse levar essa mensagem. Depois desse livro eu fundei o movimento Vale a Pena, que era o objetivo justamente poder falar com essas crianças, com esses jovens, e depois disso aí sim eu vi a necessidade de empunhar uma candidatura. Então eu continuo do mesma maneira, continuo do mesmo jeito, continuo com as mesmas propostas e vamos ir tocando em frente. Até mais, sábado que vem a gente tá de volta. Abraço.